Equações diferenciais é um tema extremamente importante, não só dentro da matemática, mas como nas diversas ciências, como a física, a química, a biologia e qualquer outra em que você consegue descrever determinadas propriedades por meio de funções. Por que isso acontece? Porque uma equação diferencial nada mais é do que uma equação envolvendo uma função e as suas derivadas. Então, se eu tenho a descrição de uma determinada propriedade por meio de uma função, a derivada dessa função quer dizer que eu estou analisando a variação daquela propriedade em um determinado tempo. E quando eu estou resolvendo algum problema em determinada área, e eu quero, em geral, que a propriedade ela se comporte ou tenha uma determinada variação. Por exemplo, vamos considerar aqui um caso na física. Imagina que você tem um objeto se deslocando, né? Então você vai descrever o deslocamento desse objeto na forma de uma função, em função do tempo, né? Então a gente habitualmente chama o x de deslocamento, né? Deslocamento em relação ao tempo, dada por uma determinada expressão, não importa. É uma função que descreve o deslocamento do objeto. Então a física define a questão da velocidade. O que é a velocidade de um objeto que sofre um determinado deslocamento? É a sua derivada, é a derivada do deslocamento. A aceleração do objeto é a derivada da velocidade ou a derivada segunda do deslocamento, né? Então, em determinados momentos, você pode querer resolver determinados problemas, do tipo, como se comporta um objeto cuja velocidade é igual ao seu deslocamento, né? Ou seja, eu estou aqui nada mais do que tentando resolver uma equação diferencial, porque eu quero encontrar uma função que satisfaça esta equação, ou seja, que a sua derivada seja igual a ela própria, tá? Então, quando você está analisando essa propriedade, resolver essa equação diferencial é resolver esse tipo de problema. Então, esse processo de transformar um problema em geral em uma equação diferencial para que possa ser resolvido é conhecido como modelagem matemática. Modelagem matemática. A modelagem matemática é extremamente importante, né? Porque se você definir o problema erroneamente, vamos dizer assim, você pode ter uma equação diferencial, mas que não realmente resolve a questão que está envolvida. A modelagem matemática é muito interessante, né? Mas a gente não vai abordar a modelagem neste curso. A gente vai ficar restrito à questão de, dado uma equação diferencial, como que eu encontro a solução dessa equação diferencial, né? Então, obtendo a solução da equação diferencial, eu tenho uma solução para o meu problema original, tá? Então, esse processo de modelagem que está aqui, a gente não vai estudar nesse curso. Na verdade, daria para fazer um curso inteiro só de modelagem matemática, tá? Mas vocês podem dar uma olhada aí na bibliografia para ver as diversas informações acerca do conceito de modelagem, principalmente na referência, escapou agora o nome da referência, tá? Da segunda referência, não Guidorizi, não Stewart, o terceiro livro, que é o mais usual para essa parte de modelagem. O Guidorizi tem mais uma abordagem referente ao problema da solução da equação diferencial, e essa abordagem que nos interessa aqui nesse momento, tá? Então, para formalizar
aqui a gente vai seguir então definindo o que é uma equação diferencial, né? A gente vai ver que existem uma separação aí de duas classes, equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais, e a gente vai então ficar restrito às chamadas equações diferenciais ordinárias. Bom, uma equação diferencial é uma equação que envolve uma função e as suas derivadas. Então, se eu tenho y igual a y de x, uma função, ou f, uma função de duas variáveis, tá? Então, eu tenho aqui uma derivada, uma equação envolvendo a derivada primeira e a derivada segunda da função y, a própria função y, tá? E a minha incógnita x, ok? Então, você tem que o problema é uma equação diferencial e como eu encontro a solução para essa equação diferencial. O segundo caso aqui é uma função de duas variáveis, então eu estou usando aqui as chamadas derivadas parciais, né? Então eu tenho a derivada da f em relação à variável x, a derivada da f em relação à variável z, igual à própria função f. Então, como eu falei para vocês, nós podemos classificar uma equação diferencial em uma equação diferencial ordinária, quando tem uma única incógnita, tá? Ou seja, eu tenho uma única variável envolvida, e uma equação diferencial parcial quando a função tem mais de uma incógnita. Pode ter 2, 3, 4, 5, tá? Também equações diferenciais são extremamente importantes. Por exemplo, quando você vai modelar o escoamento de um fluido através de um determinado objeto, como um avião, por exemplo, você cai em equações diferenciais parciais, que são as equações de Navier-Stokes, né? Que são extremamente relevantes para a parte de você trabalhar com a indústria aeronáutica, por exemplo, né? As equações diferenciais parciais têm técnicas diferentes das equações diferenciais ordinárias, portanto, isso pertence a um curso separado, né? Em que é dedicado exclusivamente à resolução das chamadas equações diferenciais parciais, tá? Então aqui nós temos dois exemplos, né? Eu tenho uma função que depende só de x, então você tem aqui uma equação envolvendo apenas a função y e a incógnita x, tá? Aqui eu tenho uma função envolvendo a incógnita y e uma constante z, tá? Então são exemplos aqui de equações diferenciais ordinárias. Já quando eu tenho equações diferenciais parciais, eu tenho aqui as derivadas parciais de f de x, as derivadas de ordem 2 de f em relação a x e a y, e aqui em relação a xy, tá? E observação que nós vamos ficar restrito às EDOs de primeira ordem, né? EDOs, equações diferenciais ordinárias. Agora sim eu vou falar de ordem, né? O que é a ordem de uma equação diferencial ordinária? É a ordem da derivada de maior ordem que aparece na equação. Não tem jeito, tem que ficar repetindo ordem, né? Então eu vou olhar a ordem da derivada e vou observar qual delas tem a maior. Por exemplo, essa EDO aqui, embora tenha uma potência 5, ordem não é potência. Ordem é ordem de derivação. Então eu tenho derivada de ordem 1, derivada de ordem 2. Portanto, a ordem dessa EDO é de ordem 2. Tá? Bom, a gente tem que pegar um formato genérico, uma forma geral para uma EDO qualquer, tá? Então, uma forma que a gente tem para expressar é uma função que envolva x, que é a minha variável, y, que é a minha função, e todas as derivadas até a ordem n. Essa é a forma geral de uma EDO de ordem n, tá? Outra forma que pode ser usada para indicar é sempre isolar a derivada de maior ordem, tá? E escrever em função das demais. Então, eu tenho a derivada de maior ordem igual a f da minha variável, da minha função e de todas as derivadas de ordem inferior. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com derivadas de ordem ou com equações diferenciais de primeira ordem, a gente vai normalmente indicar o problema como sendo a derivada de primeira ordem, né,
de f, de uma f qualquer, envolvendo x e y. Bom, aqui já é igual, né? Então, só vai envolver x e y, tá? Quando você tem uma equação de segunda ordem, você vai ter a derivada segunda igual a uma função que envolve x, y e a derivada primeira, tá? E assim sucessivamente. É uma forma de você indicar a equação diferencial para que a gente possa trabalhar aí com os diversos métodos. Bom, dado uma EDO de ordem n, eu quero encontrar uma solução. E uma solução para uma equação diferencial ordinária é uma função. Então eu digo que uma função φ é a solução de uma equação diferencial se eu calcular todas as derivadas correspondentes até a ordem n da função φ e substituir na respectiva posição da equação. E quando eu fizer isso, ocorre a igualdade para todos os valores de x. Tá? Se isso ocorrer, então eu digo que φ é a solução da minha equação diferencial. Bom, vamos ver um exemplo simples. Eu tenho aqui uma equação diferencial de primeira ordem, que é a variável x vezes y, a derivada de y, igual a 2 vezes a função y. Eu estou afirmando que y igual a x ao quadrado é a solução da minha EDO. De fato, se eu pegar aqui x vezes a derivada de y, né, dá x ao quadrado, vai dar x vezes 2x, que é igual a 2x ao quadrado é y, então deu 2y. Então, observe que eu saí daqui e cheguei aqui, né? Então, eu tenho que x vezes a derivada da função y é igual a 2y. Satisfez essa equação para todo x. Não é para um valor de x específico, mas para todo x. Portanto, é uma solução para essa EDO. Ah, mas se eu pegar aqui e colocar y igual a uma constante vezes x ao quadrado, ela continua sendo solução da EDO. Olha só que interessante. Então, x vezes ax ao quadrado, derivado, vai dar x vezes 2ax, né? Então, aqui vai dar 2 vezes ax ao quadrado, mais ax ao quadrado é y. Deu 2 vezes y. Novamente, eu saí desse ponto e cheguei aqui. Então, ela também é solução. Isso significa que uma equação diferencial pode ter mais do que uma solução, né? Ah, mas isso ocorreu porque é só uma constante, né? Uma constante multiplicando aqui não muda muito a função, né? A gente pode pensar assim. Isso não é verdade, né? Veja esse caso aqui, ó. Esse exemplo. Nós vamos trabalhar com uma equação diferencial de ordem 4, em que a derivada quarta é igual à função y, né? Então, se você pegar aqui a função cosseno de x, ela vai ser solução dessa EDO. Olha lá, vou começar com a derivada quarta. A derivada quarta do cosseno é a derivada terceira de menos o seno. Derivei o cosseno aqui dentro, tá? Vou derivar de novo. E agora eu vou ter a derivada segunda de menos o cosseno. Vou derivar de novo. Então, eu vou ter a derivada primeira do seno. E a derivada primeira do seno é o cosseno. Obtive a função y. Saí daqui, cheguei aqui. Então, satisfez a minha equação diferencial, tá? Só que, se eu pegar a função seno, também é solução. Olha que interessante. Eu formei de z agora para diferenciar, né? Então, a derivada quarta da função z é a derivada quarta do seno, que é a derivada terceira do cosseno, que é a derivada segunda de menos o seno. Eu vou derivando o que está dentro, né? Uma vez. Que é a derivada primeira de menos o cosseno, que é o seno, que é a função de z. Então, a equação z também satisfez a equação diferencial. Já tenho duas soluções completamente distintas. Mas ainda tem uma terceira, né? Eu posso pegar aqui a exponencial de x. A exponencial de x, derivada quarta da exponencial, é a derivada terceira da exponencial, derivada segunda da exponencial, derivada primeira da exponencial, que é a exponencial, que é a própria função w. Achei 3 soluções completamente distintas uma da outra, né? Na verdade, exponencial de menos x também é solução, tá? Vocês podem verificar aí se vocês quiserem, ok?
Além disso, se eu pegar essas três soluções e fizer a combinação linear dessas três soluções com constantes A, B, C, ela também vai ser solução da IDO, né? Então eu tenho que a derivada quarta dessa função, mas vocês derivam aqui dentro, vai chegar a menos A seno, B cosseno, C exponencial de x, derivo de novo, vai dar menos A cosseno, menos B seno, mais C vezes a exponencial de x, derivo de novo, vai dar A seno, menos B cosseno, mais C vezes a exponencial, derivo de novo, A cosseno x, mais B seno x, mais C vezes a exponencial, que é exatamente a minha função original, ó, exatamente a mesma função. Portanto, a derivada quarta deu a φ de x, tá? Nessa situação em que a gente tem diversas soluções, fica a grande questão. O que eu preciso para que a minha solução de uma IDO exista e seja única? Isso é fundamental, porque se eu estou resolvendo um problema, eu não posso ter soluções que são completamente diferentes uma da outra, né? Um conjunto de soluções para um problema. Eu preciso ter uma solução, né? Uma solução única, tá? Então eu quero saber quando isso acontece. Vamos pensar um caso mais simples, a equação diferencial mais simples. A equação diferencial mais simples é quando a derivada da função é igual a uma outra função. Eu coloquei ainda uma função bem simples aqui, que é a identidade, né? Quando eu tenho a derivada, eu posso, já que eu tenho essa equação, eu posso pensar em fazer a integração dessa função. Integrando essa função, eu vou integrar a derivada dx e vou integrar x. A gente sabe lá que a integral lá do cálculo de uma variável, né? A integral da derivada é a própria função mais uma constante. E isso aqui vai ser x ao quadrado sobre 2 mais outra constante. Então, subtraindo a constante k1 de ambos os lados, eu isolo a minha função y de x. Então, y de x vai ser igual a x ao quadrado mais k2 menos k1. Ou seja, qualquer solução desta equação diferencial, obrigatoriamente ela tem que ter este formato aqui, né? Ou seja, ser da forma x ao quadrado sobre 2 mais k. Então, essas são todas as soluções da minha equação diferencial ordinária. Se todas elas têm esse formato, o que me faz torná-la única? Se eu conhecer o valor desta função num único ponto, eu consigo determinar o valor do k. Por exemplo, se eu souber qual é o valor do y no ponto 0, eu vou saber qual vai ser o valor do k. Se eu saber o valor do y no ponto 1, eu consigo determinar da mesma forma o valor de k. Tá? Então, basta conhecer o valor da função num ponto, né? Então, a solução se torna única, né? A solução se torna única se conhecermos o valor da função em um ponto, um único ponto, tá? Por exemplo, se eu souber que y de 1 é igual a 1, eu substituo naquela equação geral que eu achei. Então, y de 1 é igual a 1, igual a 1 ao quadrado mais k, o k tem que ser meio. Então, a minha solução agora passou a ser uma solução única que não tem mais essa constante arbitrária k. De forma geral, se eu dissesse que y no ponto x0 é igual a y0, então eu tenho y de x0 é igual a y0, e vai ser igual a x0 ao quadrado sobre 2 mais k, eu isolo o k e encontro que o k vai ser 2y0 ao quadrado menos x0 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, dependendo do que você sabe do x0 e do y0, você já pode encontrar aqui a solução específica para esse problema. Essa forma de você definir a equação diferencial, né? E nesse caso, um ponto por quê? Bastou um ponto. Porque aqui eu tenho uma equação de ordem 1. Se por outro lado eu tivesse uma equação diferencial de ordem 2, olha só o que ia acontecer, né? Então, quando eu fizesse, se eu tivesse aqui de segunda ordem, né, y2 de x, que fosse igual a x mesmo.
Quando eu faço a primeira integração, eu obteria a derivada igual a x ao quadrado sobre 2 mais uma constante, tá? Vou chamar de K1. Depois, integrando de novo, eu teria x, y de x igual a x ao cubo sobre 6 mais K1x mais K2. Apareceriam duas constantes. Ora, para determinar o valor dessas duas constantes, eu precisaria de 2 pontos, tá? Do valor da função em 2 pontos. Então, essa forma que a gente tem de determinar a equação a partir da definição de um ou mais pontos é o que a gente conhece como problema de valor inicial, tá? Problema de valor inicial. No problema de valor inicial, de forma geral, ele é definido da seguinte forma. Eu tenho um problema de valor inicial, que é uma EDO de ordem n. Eu tenho a EDO. E tenho n valores, começando da função, no ponto x0, da derivada primeira, da derivada segunda, até a derivada de ordem n-1 no ponto x0, tá? E a gente costuma indicar da seguinte forma: um problema de valor inicial é uma EDO envolvendo a EDO, né, de ordem n, e o valor da função na derivada primeira, na derivada zero. Por isso eu indiquei aqui a constante como se fosse y00, tá? Porque é no x0 e é de ordem zero. Na derivada primeira do x0, que é igual a y0, 1, já que é no ponto 0, e na derivada de ordem 1. E assim por diante, até a derivada de ordem n-1, x0 vai ser y0, n-1. Então, observe que se você tiver com n igual a 1, como que é um problema de valor inicial para n igual a 1? É a derivada primeira igual a f de xy, e o y de x0 igual a y0, já que eu só vou até a derivada de ordem n-1. Como aqui é a derivada de ordem 1, eu vou só até a derivada de ordem 0. Então, isso aqui é um problema para n igual a 1. Tá? Um problema de valor inicial para n igual a 1. Se eu tiver n igual a 2, eu tenho a equação de segunda ordem, f de x, y e a derivada primeira. Eu tenho y de x0 igual ao y00. E eu tenho o y na primeira derivada igual a y01. Ou seja, eu preciso conhecer o valor da função e das suas derivadas até a ordem imediatamente anterior da ordem da EDO, tá? Todas aplicadas no mesmo ponto, tá? Todas aplicadas no mesmo ponto. E assim sucessivamente, né? Se eu fosse fazer também para a ordem 3, deixa eu voltar aqui, para a ordem 3, um problema de valor inicial seria a derivada de ordem 3 da função igual à função de x e y, derivada primeira, derivada segunda, até a ordem anterior. Y de x0 igual ao y00, que é um número, y' de x0, y' de x0, que é igual a y01, eu tenho que ir até a derivada de ordem 2, né? Então, y2 de x0, que é igual a y02. Ou seja, eu teria que ter 3 valores especificados na função e nas suas derivadas até a ordem 2. Bom, por que o problema de valor inicial é importante? Porque a gente consegue provar um teorema de existência e unicidade. Então, aqui tem o enunciado para a primeira ordem, tá? A gente não vai demonstrar esse teorema, que não é tão trivial. No Guidoriza, se não me engano, tem a demonstração ou a referência onde a demonstração pode ser encontrada. E ele diz o seguinte: se você tiver uma EDO, um problema de valor inicial de primeira ordem, ou seja, uma EDO de primeira ordem e um ponto inicial, tá? Com as seguintes condições. Você tem um conjunto aberto do R2,
tal que esta função aqui, que é a equação, o lado direito da minha equação diferencial ordinária, está bem definida nessa região ômega. A derivada, a função e a sua derivada com relação a y existem e são contínuas em ômega. Lembra que a derivada parcial nada mais é do que você pegar a função, derivar em função de y e considerar o x como se fosse uma constante, tá? Então você deriva em relação a y. Ela existe e é contínua. E o ponto onde eu defini está também nessa região, nesse aberto ômega. Se essas condições forem satisfeitas, então o teorema estabelece que existe e é única uma função, né, definida num intervalo aberto, contendo x0, que é solução para o meu problema de valor inicial. Ou seja, que a solução existe e é única, tá? Na maioria das vezes, as equações, funções bem comportadas, isso está bem definido, né? Está bem definido, é contínuo, é tudo certinho. Então, vai existir a solução do meu problema de valor inicial. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Considera aqui um problema de valor inicial com a IDO, a derivada primeira de y igual a x vezes y, com y de 1 igual a 2. A minha função é f de xy. Ela está definida em todo o R2. O R2 é um aberto do R2. Tá? A função f e a derivada da f em relação a y, então eu vou derivar em relação a y. Derivo em relação a y, como x é constante, ele continua. Tá? Dá igual a x. São também funções contínuas no R2. Então, pelo teorema, existe uma única solução para esse problema de valor inicial. Ele não diz como resolver ou como encontrar essa equação, tá? Mas a gente vai utilizar aqui uma técnica, tá, que vai dar origem ao nosso primeiro método para resolução de equações diferenciais de primeira ordem. Então, eu considero primeiro que y de 1 é igual a 2, né? Como y de 1 é igual a 2, existe um intervalo contendo x0, tal que o y de x é diferente de zero nesse trecho. Por quê? Olha só, já que eu tenho essa situação aqui, então imagina eu tenho uma função, eu sei que no ponto 1 ela vale 2. Como essa função que eu estou querendo é contínua, já que se ela vale 2 aqui, vai existir uma região em que ela vai estar provavelmente acima do meu gráfico, ou seja, ela não vai se anular, tá? Isso é um resultado lá do cálculo de uma variável. Então, nós temos aqui que a derivada de y é igual a xy. Como o y não se anula, eu posso, então, dividir tudo para o y. Então, eu tenho y' dividido por y igual a x. Só que y', a derivada de y dividido por y, nada mais é do que a derivada do ln de y, né? Pela regra da cadeia. Lembra que y é a função de x. Então, derivando isso aqui, vai dar 1 sobre o y que está aqui, vezes a derivada do y. Ou seja, eu volto exatamente para essa situação. Então, essa é a derivada do ln de y, que é igual a x. Ora, nós caímos naquele caso lá, né? Exatamente, aqui você tem uma derivada e aqui você tem uma função de x. Então, eu posso integrar isso aqui. Integrando isso aqui, eu vou ficar, então, com ln de y igual a integral disso, que é x² sobre 2, mais a constante. Apareceria uma constante desse lado e uma constante desse lado, mas eu já juntei as duas numa única constante. Então, olha só, eu encontrei uma expressão em que eu tenho apenas o y do lado esquerdo e apenas x do lado direito. E mais ainda, as derivadas de y desapareceram. Então agora basta eu fazer a exponencial de ambos os lados para encontrar y. Então fazendo isso, nós vamos encontrar aqui que a ln de y, esse ln de y é igual a x² sobre 2 mais k, então minha y vai ser a exponencial de x² sobre 2 mais k.
Bom, a exponencial da soma é o produto das exponenciais, então vai ficar a exponencial de k vezes a exponencial de x ao quadrado sobre 2. Eu poderia ter chamado aqui essa exponencial de k de um k barra, já que a exponencial de uma constante é uma constante, né? Mas, independente disso, eu vou substituir o valor inicial, né? Então, eu sei que de y de 1 é igual a 2, como isso aqui é exatamente a minha função, eu tenho que 2 vai ser igual ao exponencial de k, que multiplica a exponencial de 1 meio, né? 1 ao quadrado sobre 2, né? Porque x é 1. Então, fazendo aqui, isolando a exponencial de k, eu encontro 2 sobre raiz de e. Portanto, a solução para esse problema de valor inicial é exatamente esta função, que é 2 sobre raiz de e vezes a exponencial de x ao quadrado sobre 2. Então, a gente determinou uma única função. Então, nunca se esqueçam disso. Quando eu trabalho com equações, a equação diferencial sempre tem mais do que uma solução em geral. Quando você quer uma única solução, você precisa de um problema de valor inicial. Se você tem um problema de valor inicial e a função ela apresenta aquelas características que nós vimos lá, de estar bem definida numa região aberta contendo x e y, e, além disso, a função e as suas derivadas são contínuas naquele intervalo e o ponto que eu defini está dentro desse conjunto, então ela existe e é única.